Olá, começa agora mais um programa Alesp Conecta e hoje eu converso com Tânia Maria Onze Pietrobelli, ela que é presidente da Federação Brasileira de Hemofilia. Vamos falar sobre como as pessoas com hemofilia estão realizando e tendo acesso aos tratamentos neste tempo de pandemia pelo novo coronavírus. Tânia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, Alesp Muito Conecta. obrigada pela oportunidade, porque a gente sabe que informação é o que leva à autonomia e independência de todos os cidadãos. Com certeza. E a Tânia, então, que na verdade sou, né, a conhecer, né, a hemofilia, vamos dizer assim, depois que o filho dela, o Christian, nasceu com a doença por mutação genética. Inclusive, ele foi diagnosticado aos 6 meses, né, Tânia? Quando apareceram, então, alguns hematomas pelo corpinho dele. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, nesse primeiro momento, a senhora contasse um pouquinho da sua história. Como que foi, então, né, essa descoberta de ter um filho, então, com hemofilia. E aí eu já emendo outra pergunta: o que é a hemofilia? A gente já explica para o nosso público. Ótimo, ótimo. Quando o meu filho, então, eu trabalhava fora, era professora de surdos, cheguei em casa e o meu filho estava cheio de hematomas. Eu achei que a babá estava batendo nele, porque não tínhamos histórico familiar, já que 1/3 dos casos de hemofilia é uma mutação genética. Certo. Então, fizemos exames, o pediatra pediu exames, né? Já que a babá não falava que tinha batido nele, né? Porque a primeira impressão que todos têm, médicos acham às vezes que as mães espancam os filhos. Fizemos exame e o resultado deu hemofilia. Hemofilia é falta de coagulação no sangue. Todos nós temos 13 fatores de coagulação. Hemofilia A é falta do fator 8. Hemofilia B é falta do fator 9. E eles trabalham em cascata, tipo um joguinho de dominó. Na falta do 8 ou 9, essa cascata não se completa e a pessoa sangra. O tratamento para isso é repor o fator 8 ou 9. Quando o meu filho tem 40 anos hoje, quando ele nasceu, quando ele era bebê, o tratamento ainda era transfusões de crio precipitado. Porém, em seguida, a gente teve a informação de que os tratamentos nos países desenvolvidos, eles eram industrializados. Aquele fator era transformado em pó, liofilizado, e vinha com um solvente que é uma água destilada. Passamos a comprar a medicação, já que no Brasil não existia esse tratamento, o SUS não oferecia. Comprávamos o medicamento e fazíamos o tratamento no nosso filho. Graças a isso, ele não tem sequelas, tem uma vida plena, hoje ele é médico, casado com uma médica, tem um filho, né? Me deu um neto. Por isso que é muito importante, por isso que formamos uma associação aqui no Rio Grande do Sul, e depois eu passei a representar a Federação Brasileira de Hemofilia. Os sintomas, 80% dos sangramentos na hemofilia é dentro das articulações. E esse sangramento, ele destrói a cartilagem e o osso e leva à deficiência física. Por isso que eu falei que meu filho não tem sequelas, porque a gente conseguiu fazer a reposição do fator que falta para completar aquela cascata que eu falei. Uhum. Certo. Então, basicamente, Tânia, só para quem nos assiste entender, né? Porque às vezes parece muito simples, mas às vezes os termos que a gente usa não são tão práticos para as pessoas entenderem. Então, o meu papel aqui é tentar traduzir. Vamos ver se eu entendi o que é
A hemofilia, Ótimo. basicamente, então, é um distúrbio aí, vamos dizer, na coagulação do sangue. Por exemplo, quando a gente corta lá alguma parte do nosso corpo, começa a sangrar, certo? Então, o nosso corpo, Isso. na verdade, o sangue, eu acredito que ele tem ali, né, as proteínas, enfim, os elementos ali responsáveis que eles, de fazer o crescimento, então, o desenvolvimento dos tecidos do corpo, eles entram em ação ali para estancar o sangramento, que é o que a gente chama de coagulação. E, na verdade, a pessoa com a hemofilia, ela tem esse distúrbio na coagulação, ou seja, se vamos supor que a pessoa se corta, o corpo é como se ele não estancasse o corpo aí, não estancasse o sangue, é como se aquele sangue começasse a jorrar. Isso. Como ele não tem todos os elementos, falta o fator 8 ou o fator 9, falta um elemento desses 13, ele É, sangra por mais tempo. E se a certo. gente não repõe esse fator, não é que sangra mais, ele sangra por mais tempo. E por isso que é perigoso, e por isso que ele Qualquer causa sequelas e pode levar à morte se não fizer o tratamento. certo. Inclusive, por exemplo, que a senhora mencionou, que o seu filho, o Christian, com 6 meses, que ele estava com hematomas no corpo. Não é que ele chegou a se cortar, mas assim, uma pessoa com hemofilia, se ela encosta num lugar, sei lá, se ela bate, aquele sangramento é interno, por isso os hematomas? Seria mais ou menos isso, Tânia? Exato, exatamente. Qualquer Ah, batida que qualquer uma batida. criança que não tem hemofilia, não aparece hematoma, tudo tranquilo, na criança com hemofilia, até encostar no cadeirote onde ele vai comer, sabe? Bate o estômagozinho aqui dele, já formam Já marca. hematomas. A forma que tu vai pegar a criança também, se tu apertar um pouquinho a mais, já formam hematomas. São uns muito bem lembrados, são os primeiros sinais, normalmente são os primeiros sinais que identificam que a criança tem um problema de coagulação. A não ser que tenha um problema no parto, né? Que foi a fórceps, algumas coisas na hora do parto também podem sinalizar que tem hemofilia. Certo. Bom, então o primeiro passo é o diagnóstico, que me parece até que não demora muito tempo para se revelar, né? Porque, como a senhora colocou, deu uma batidinha ali, encostou diferente, pegou na criança, aquele hematoma vai aparecer. O pai, logicamente, vai querer investigar ali aquela situação. Uma vez, então, Tânia, que essa criança, vamos supor, foi diagnosticada com hemofilia. Essa é uma doença que eu acredito que não tenha cura, né? Porém, Não, ela não tem cura. Mas a pessoa pode ter uma não, qualidade de vida uma vez que ela faça o tratamento adequado. Quer dizer, essa pessoa ela precisa viver um tratamento médico para o resto da vida ou esse tratamento é feito somente quando ela sofre um hematoma ou se corta? Como que funciona esse tratamento? isso. Ainda hoje, o diagnóstico é demorado. Infelizmente, às vezes, os médicos que não são hematologistas, isso não dá para culpar também, porque são muitas patologias e o hematologista, o especialista nisso, então, às vezes, eles demoram para diagnosticar, para achar que realmente tem hemofilia e pedir para fazer exames, que são realizados nos hemocentros. É, Certo. o tratamento, na verdade, ele tem que ser feito depois do diagnóstico, né? Foi feito o diagnóstico, se essa pessoa teve a sorte de que o pediatra desconfiou da hemofilia, fez o diagnóstico, tratou. Nós temos três graus de hemofilia: hemofilia leve, moderada e grave. Para a hemofilia grave e para a hemofilia moderada, que sangra, hoje nós temos um tratamento preventivo. Mas eu gostaria de dizer
que a evolução saiu do crio precipitado, depois nós conseguimos, depois de muita luta, a federação junto com o Ministério da Saúde e os órgãos do governo, conseguimos que viesse o fator liofilizado, mas aí vinha em pouca quantidade, tratava só no momento que sangrava. Porém, aquele sangramento, principalmente dentro das articulações, ele já ia destruindo a cartilagem e o osso e levando à deficiência física. Nós evoluímos em 2000 para um tratamento para ter uma dose domiciliar de urgência, para que se a pessoa sangrasse, tratasse imediatamente e fosse para um hemocentro. Depois evoluímos para 3 doses domiciliares, que já ajudou para que a pessoa não tivesse que sair muito rápido e ir para um hemocentro. Em 2011, depois de um apoio, inclusive, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, que fez um relatório justificando que se o tratamento da hemofilia custa caro, o não tratamento custa ainda mais caro. A partir deste relatório e de um entendimento do Ministério da Saúde, junto com a Federação Brasileira de Hemofilia, junto com todos os órgãos competentes, inclusive Câmara de Deputados e Senado, nós conseguimos fazer com que o orçamento para a compra dos fatores de coagulação fosse triplicado. Neste momento, eu levei a história do meu filho, que a gente tinha comprado a medicação e que nosso filho, embora tivesse hemofilia grave, ele não tinha sequelas e trabalhava e gerava impostos. Então, além de não sentir dores permanentes, não ter deficiência física, ainda se torna um cidadão independente e que contribui para a sociedade. A partir daí, então, foi triplicado o orçamento em 2010. Em 2011, já foi implantada a profilaxia primária para crianças até 3 anos. Então, todas as crianças faziam a reposição regular deste fator que falta para que a coagulação se fizesse normal e não desenvolvessem mais sequelas. Em 2012, o governo entendeu, junto com a federação, de novo todos os órgãos, que seria necessário estender esse tratamento preventivo para todas as pessoas, independente da idade, da classe social, de onde morem, tudo. Então, a partir de 2012, o Brasil passa a dar um tratamento preventivo para todas as pessoas com hemofilia grave ou com sintoma de grave. Somos um país referência hoje. Em 2014, recebemos um prêmio da Federação Mundial, num congresso, a qual somos filiados, a Federação Brasileira é filiada à Federação Mundial, do país que mais avançou, se for comparado em 50 países, em 50 anos da existência da Federação Mundial e a 127 países. Porém, nós temos que trabalhar muito, muito na educação dos pacientes e familiares para que eles entendam o seu compromisso de fazer o uso regular desse tratamento. Porque como o organismo, como não tem cura, a hemofilia não tem cura, né? Mas tem tratamento, e o tratamento dá qualidade de vida, nós não podemos descuidar disso. Por isso que eu fico muito feliz desta oportunidade de falar sobre tratamento, sobre hemofilia. Muito obrigada mesmo, porque o que está faltando no Brasil hoje é mais informação e compromisso, tanto dos centros de tratamento, como dos pacientes e familiares. Nós temos um programa, pensando nisso, que tem disponível o tratamento, porém, muitas pessoas ainda continuam sangrando e desenvolvendo sequelas. Nós
editamos um programa chamado Eu no Controle, para conscientizar paciente e familiar, assim como qualquer patologia, né? Mas na hemofilia, conscientizar que o paciente, o familiar, o cuidador, tem uma responsabilidade imensa de realizar o tratamento disponível. Nós somos 15% de todos os países no mundo que utilizam o fator disponível no mundo. Então, nós temos que fazer valer isso. Nós precisamos, então, esse programa Eu no Controle é para mostrar que a gente é também ator desse tratamento. Conscientizar pacientes e familiares para que vivam plenamente e façam esse tratamento. Desenvolvemos também uma plataforma informacional chamada Tugui, é um termo indígena, né, que significa sangue, movimento, para que, junto com os hemocentros, a gente possa, inclusive, levar tratamento, consultas à distância, porque o nosso Brasil é imenso, e a gente sabe que muitos estados têm difícil acesso até de como se locomover. Então, com esse programa, essa plataforma informacional, o médico pode dar os primeiros socorros à distância, ou mesmo tratar à distância. Ele está sendo implantado no Brasil, foi criado e idealizado, a Federação Brasileira de Hemofilia idealizou, e o projeto piloto está sendo criado no Pernambuco. E uma segunda fase em Brasília, e nós vamos estender para todos os estados, para que familiares, pacientes, hemocentros, coordenação de sangue, o nosso Ministério da Saúde está muito parceiro da Federação Brasileira de Hemofilia. O Ministério da Saúde tem disponibilizado, inclusive, durante a pandemia, como nós conquistamos um tratamento para um mês, agora, depois da profilaxia, porque o paciente e o familiar são educados, a forma de fazer o tratamento, que é uma infusão venosa, eles são capacitados e levam o tratamento para casa para um mês, para fazer o tratamento domiciliar. Durante a pandemia, a coordenação de sangue do Ministério da Saúde acatou um pedido da Federação Brasileira de Hemofilia para que fosse estendido para 2 meses esse tratamento, fazendo com que as pessoas tenham que se deslocar menos vezes, preservando a saúde, né, contra o coronavírus, tanto dos pacientes e familiares, como dos profissionais da saúde. Por isso que é muito importante essa parceria entre o Ministério da Saúde e a Federação Brasileira de Hemofilia. Além disso, nós temos filiadas à Federação Brasileira de Hemofilia 25 associações, uma representação por estado, seguimos o modelo da Federação Mundial, que tem filiado um país, uma representação por país, que é a federação, e outros países também. Hoje, já mais de 130 países são filiadas à Federação Mundial. Fazemos parte, graças a isso, da Coalición de las Américas, fazemos parte dos 6 países que levam informação e educação para outros países, já que 75% dos países utilizam só 6% do fator de coagulação. Então, com o que nós aprendemos e com a nossa evolução, a gente tem obrigação de de ajudar outros países a terem o tratamento que se tem no Brasil. Porque a informação, a educação nos torna responsáveis. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido.
O tratamento no Brasil ainda é endovenoso, a reposição dos fatores de coagulação, o que temos realmente no Brasil, é que tem que repor 3 a 4 vezes por semana na veia. Já conseguimos aprovação de um fator subcutâneo para as pessoas que desenvolveram inibidor, que é não responderem mais ao tratamento tradicional, eles rejeitam aquele fator. Então, essas pessoas que desenvolveram inibidor fizeram um tratamento chamado imunotolerância, que é da doses altas do fator, aquele desenvolveu esse inibidor, que ele rejeita esse inibidor, 80% de sucesso nesse tratamento, mas 20% não tem sucesso. Então, esse tratamento subcutâneo e de longa duração, nós conseguimos que a Conitec aprovasse para essas pessoas inicialmente. No futuro, a gente vai conquistar mais, porque sempre que um medicamento chega novo, ele é muito caro, mas nós vamos adiante. Temos ainda a oportunidade de conquistar o tratamento de longa duração para quem tem hemofilia B, que é a falta do fator 9, né? Nós temos, então, fatores que podem ser feitos de 15 em 15 dias, isso ainda nós não conquistamos, mas, com certeza, o Ministério da Saúde, a Conitec, entenderão a importância disso, mesmo porque as crianças têm bastante dificuldade de acesso venoso. Imagina um bebezinho com 6 meses ter que pegar veia 3 vezes por semana, no mínimo. Então, nós estamos trabalhando para isso. Claro que o período da pandemia do Covid-19 atrapalhou muito, mas a gente vem trabalhando junto ao governo para conquistar avanços, os avanços que estão disponíveis no mundo. O Brasil também já participa de estudos da terapia gênica, né? Que, na verdade, a terapia gênica não é a cura, porque a pessoa com hemofilia continua transmitindo a hemofilia, né, para as outras gerações. Mas a terapia gênica faz com que aquela pessoa não se necessite mais fazer essas transfusões, esses, quer dizer, fatores de coagulação, frequentemente. Tem estudos já que há mais de 4 anos as pessoas mantêm aquele nível, né, de coagulação suficiente para não ter que repor os fatores de coagulação. E o Brasil, graças ao entendimento da Anvisa, a Anvisa tem sido muito parceira, aprovou esses estudos no Brasil. Nós já temos 2 estudos no Brasil em relação à terapia gênica. A gente está muito satisfeito mesmo com esses nossos avanços, mas a gente não pode descuidar. E outra informação que eu gostaria, porque as pessoas acham assim que a terapia gênica é um milagre. Porém, a terapia gênica, ela é feita após os 18 anos, quando a pessoa já tem maturidade, o fígado já está maduro, né? Então, se a pessoa não cuidar das suas articulações e da sua saúde física, quando vier a terapia gênica, que realmente é quase um milagre, né? Porque a pessoa passa a não necessitar mais de tratamento, mas ela tem que estar saudável, porque ninguém repõe cartilagem e osso, que é destruído, né, pelos sangramentos. E mesmo sangramentos cerebrais ainda acontece muito, criança, né, bebês com sangramentos cerebrais por não conhecer o tratamento. Por isso que a família tem que estar muito atenta e a informação é extremamente importante, muito importante, porque o tratamento que nós damos e que nós conquistamos para o nosso filho, para o Christian, foi graças à informação.
graças à informação que a gente teve através de uma revista que veio do exterior. E aí, em 2012, foi idealizada uma revista chamada Fator Vida, que ela tem duas edições anuais, para levar educação para os familiares, pacientes, profissionais da saúde. Ela é somente educativa. Então, é muito importante, quem é cadastrado recebe a revista em casa, impressa, gratuitamente, e ela também está nas nossas redes sociais. A gente trabalha muito com educação. Tá certo. Tânia, eu quero avançar um pouco a nossa conversa, falar um pouco sobre o paciente com hemofilia agora no tempo da pandemia, mas só eu quero fazer uma pergunta rapidinha para a gente poder avançar em relação ao tratamento, né? Pelo que a senhora colocou, então, o tratamento evoluiu muito nos últimos anos e, inclusive, ele pode ser realizado aí de forma preventiva, né? O que chamamos, então, de Sim. profilaxia, né? Para o nosso telespectador que não sabe, então, a profilaxia é esse tratamento aí de forma preventiva e que ele evita, então, a ocorrência aí dos sangramentos e sequelas físicas, né? Você comentou que o tratamento, ele é intravenoso, quer dizer, a pessoa recebe ali na veia 3 vezes por semana a reposição ali dos componentes. No caso da profilaxia, que é esse tratamento preventivo, como que é, né, em termos práticos, essa profilaxia? Só para a gente entender. Ótimo, ótimo. Pena que eu não estou com um material aqui para até mostrar. Nós recebemos, então, o Ministério da Saúde faz uma compra centralizada. Um vidrinho é o fator puríssimo, né? E já recombinante, não é mais derivado do sangue. Ainda temos fatores derivados do sangue, mas 70% do uso no Brasil é recombinante, é produzido por engenharia genética, que permite a produção de maior quantidade para atender o mundo, né? Então, vem aquele frasquinho com o fator 8 ou 9, um vidrinho com a água destilada, a pessoa mistura esses dois frascos, essa água no pó, e vem material prontinho, seringa, tudo, algodão com álcool, todo o material necessário. A pessoa pode pegar esse material e ir pescar, que está tudo aí. Não precisa de nenhuma assistência. Como é feito? A pessoa é capacitada pelas enfermeiras dos hemocentros de como encontrar a veia. Então, o médico indica a frequência dessa profilaxia, né, para ver que a coagulação se mantenha num nível para não sangrar. O tratamento no Brasil é personalizado, nós temos um protocolo que é uma orientação, mas o Ministério da Saúde aceita que se faça adaptação, a personalização do tratamento, já que as pessoas, apesar de terem hemofilia grave, elas têm diferentes níveis de sangramento. Então, a pessoa é capacitada, guarda essa medicação, pega então agora durante a pandemia para 2 meses, guarda na geladeira, para aplicar, retira da geladeira para que fique em temperatura ambiente, mistura esses dois, o líquido com o pozinho, aspira numa seringa e aplica na veia. Os pais aprendem rapidinho, inclusive as crianças. Oi. Certo. Tânia, eu tenho 2 minutos para encerrar. Infelizmente, eu não vou conseguir abordar todos os aspectos que a gente pretendia abordar, mas eu vou finalizar o programa com 2 perguntas rapidinhas, que tem a ver com a pandemia. Eu acho importante o nosso telespectador saber. E aí eu preciso que a senhora responda bem rapidinho, tá? Sim. Em relação ao contágio, né? As pessoas com hemofilia, vamos dizer assim, se infectadas pelo coronavírus, elas apresentam um maior risco de complicação? Essa é uma pergunta. E no caso de contrair, né, a Covid-19, o que elas precisam fazer aí imediatamente?
Ótimo. A hemofilia não é grupo de risco, a não ser que, como qualquer, não é grupo de risco, a não ser que elas tenham comorbidades, como qualquer outro cidadão, né? Aí sim, se é obeso, se tem pressão alta, se é diabético, aí sim entra no grupo de risco, mas não pela hemofilia. A hemofilia não faz parte do grupo de risco. Se a pessoa com hemofilia se contaminar pelo Covid-19, ele deve relatar para o médico, ou para a UBS, ou para o hospital onde ele vai, pedir para o médico que vai atendê-lo, contatar o hematologista do hemocentro, falar que tem hemofilia, porque caso ele necessite ser entubado, claro, poderá sangrar. E assim, não suspender o tratamento profilático de forma nenhuma e contatar o hematologista para orientar, caso necessário, o médico que está de plantão, o médico clínico geral, ou o médico que for atendê-lo num hospital ou UBS, qualquer lugar. Então, assim, hemofilia não é grupo de risco, se tiver comorbidade é igual a qualquer cidadão, e se contaminar, né, mesmo sem comorbidade, que o paciente ou familiar relatem ao médico que for atendê-lo para contatar o hemocentro a que ele pertence, já que todas as pessoas com hemofilia são tratadas em hemocentros. Em São Paulo são hospitais que atendem, mas os centros de tratamento de hemofilia, que são os médicos capacitados para hemofilia. Certo. Então, só para encerrar, o paciente com hemofilia, uma vez infectado pela Covid-19, ele não corre o risco, por exemplo, de pequenas hemorragias internas por conta do vírus? Não tem nada a ver? Já existe algum estudo nesse sentido? Nada a ver. Não, com certeza não. Isso eu não sou médica, mas a gente tem contato com hematologistas, já, né? E não existe esse risco por ter hemofilia. Não tem, porque, na verdade, assim, isso eu não sei também, melhor não falar, mas no caso, a gente sabe que tem causado trombose o Covid, né? Também, em alguns casos, que é o contrário da hemofilia. Mas, assim, para deixar claro, hemofilia não tem risco maior que qualquer outro cidadão. Tá certo, Tânia. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. Foi muito importante todos os seus esclarecimentos. Muitíssimo obrigada. Desculpa se eu me estendi demais, mas e agradecer imensamente. A LESP tem sido muito parceira nossa na divulgação de informações que, assim, quero até reforçar. O meu filho teve um tratamento adequado porque eu tive acesso à informação. E depois, claro, com essa informação, eu lutei. E isso que eu gostaria que todos os pacientes e familiares fizessem. Buscassem informações. Nós temos redes sociais com matérias publicadas, com aprovação do comitê técnico. Todas são fidedignas as nossas matérias. Então, que procurem, porque às vezes no Google, né, encontram coisas assim desesperadoras. Eu acho que tem que cuidar onde a gente busca informação. E obrigada por isso, Alesp, pela oportunidade. Sem dúvida, Tânia. Acho que o papel da família aí é muito importante, né? E a informação realmente é o caminho aí que nós precisamos trilhar. Muito obrigada, Tânia. Até a próxima. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Bom, o programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.